Então, primeiramente, bem-vindos ao workshop de hoje, então, sobre direitos e deveres de residentes permanentes. Então, você que trabalhou tanto para obter seu lindo cartão de PR, você abre uma garrafa de vinho na sua casa, comemora, fica passando o dedo sobre ele horas e horas, sentindo a resolução. Mas e agora? Quais são meus direitos e deveres? Então, entender esses fundamentos, ele vai proteger o seu status e ajudará você a tomar as decisões informadas. Hoje, a gente vai abordar aqui um pouco sobre os seus direitos, os deveres, as consequências do não cumprimento desses deveres e responder algumas perguntas comuns sobre esse seu status. Então, ao se tornar residente permanente, você ganha direitos significativos que eles estão indisponíveis para residentes temporários. Dentre esses direitos, embora não os únicos, os três direitos mais importantes, eles são o direito de entrar e permanecer no Canadá. Você vai ter o direito legal de entrar e ficar aqui no Canadá. Isso significa que oficiais da fronteiras, eles não podem negar a sua entrada ao confirmar a sua identidade e o seu status. O segundo grande direito é a liberdade de movimento. Você pode morar, trabalhar e se mudar para qualquer lugar dentro do Canadá. Ao contrário de alguns programas de imigração que eles te prendem a lugares e ocupações específicas, a residência permanente, ela te dá liberdade plena para te dar mobilidade completa dentro do país. E o terceiro grande direito é o direito de patrocinar, né? Right to sponsor. Então você pode patrocinar membros elegíveis da sua família ou pessoas refugiadas para virem ao Canadá. Esse direito é um direito muito poderoso que permite que você se reúna com seus entes queridos e contribua também para os objetivos humanitários do Canadá. Mas um reality check, como a gente gosta de falar em inglês. Embora você ganhe esses direitos, a residência permanente em si, ela continua sendo um privilégio e não um direito garantido. As cortes e tribunais canadenses, elas confirmam consistentemente esse princípio. Essa distinção, ela importa porque privilégios eles podem ser revogados em circunstâncias específicas, ao contrário de direitos fundamentais. Isso vai se traduzir no seguinte cenário: ao ganhar e aceitar a sua residência permanente, você entra em uma obrigação mútua com a sociedade canadense. O Canadá espera que você se integre com sucesso e estabeleça residência aqui, encontre emprego, pague impostos e contribua mais ao Canadá do que qualquer outro país. E isso vai se transformar em dois deveres principais, embora eles não sejam os únicos: o dever de laços com o Canadá e o dever de bom comportamento. O primeiro dever, o dever de laços ao Canadá, ele vai ter a regra dos 730 dias. Você deve estar fisicamente presente aqui no Canadá por pelo menos 730 dias em qualquer período de 5 anos. Somente para referência, 730 dias é o equivalente a 2 anos. Esse é um requisito legal que determina se você mantém ou não o seu status de residente permanente. Mas quando você pode ser avaliado? Então, você pode ser avaliado em vários cenários. Primeiramente, dentro do Canadá, quando você, por exemplo, renova o seu cartão de residência permanente, na sua aplicação para cidadania ou numa aplicação para patrocinar ou ser um sponsor. Você também pode ser avaliado quando estiver fora do Canadá. Então, em qualquer tipo de cruzamento da fronteira, seja fronteira terrestre com os Estados Unidos ou Saint-Pierre-et-Miquelon, uma via marítima ou aérea, ou então ao solicitar um chamado PRTD, que é o documento de viagem de residente permanente em qualquer embaixada canadense no exterior. Em ambos esses momentos, você será avaliado. E como será feita essa avaliação?
Então, há uma nova distinção aqui para novos residentes permanentes, ou seja, você obteve sua residência permanente há menos de 5 anos. O período de 5 anos, então, ele vai começar a contar quando você se tornou um residente permanente, naquela data que estava listada lá na sua confirmação de residência permanente, o COPIAR. A pergunta do oficial de imigração, ela sempre será: essa pessoa ainda pode cumprir a obrigação de residência? Então, ele sempre vai olhar para frente. Para aqueles residentes permanentes que já são mais estabelecidos aqui no Canadá, ou seja, estão aqui há mais de 5 anos, aí o período analisado serão os 5 anos anteriores à data de avaliação. E somente esse período importa. Um oficial, ele não pode avaliar períodos além dos últimos 5 anos. O que isso significa de fato? Caso você não tenha cumprido com o seu direito de residência além desse período de 5 anos, um oficial não pode colocar o seu direito da residência permanente em risco, somente os últimos 5 anos. E há exceções para essas regras? Sim, mas temos exceções limitadas e com requisitos bem rígidos. Algumas exceções são acompanhar o cônjuge ou o companheiro cidadão canadense no exterior, ou então filhos menores acompanhando os pais cidadãos canadenses também no exterior. Nessas duas circunstâncias, a palavra-chave é o acompanhar. Não importa o motivo que o cidadão canadense está indo para o exterior, desde que os membros da família, residentes permanentes, estejam acompanhando essa pessoa, elas têm claramente o direito a essa exceção e, ainda estando no exterior, estarão cumprindo o seu dever de laço com o Canadá. As outras exceções também são o emprego com empresas canadenses no exterior ou emprego no serviço público federal ou provincial também no exterior. E essa exceção também se estende ao cônjuge, companheiro e filhos menores que acompanham essa pessoa. Nesses dois últimos casos da exceção, há uma rigidez bem intensa. Aqui a palavra-chave é um regime temporário de alocação no exterior. Ou seja, você tinha um emprego no Canadá, você foi eventualmente colocado numa posição no exterior e há uma previsão clara para que você retorne ao Canadá depois de um tempo definido. Então, falamos um pouco desse primeiro dever, o dever de laços com o Canadá. E o segundo principal dever é o dever da boa conduta, que eu vou chamar aqui. O que isso significa realmente? Embora ofensas graves como terrorismo ou espionagem eles possam custar o seu status de residência permanente, a ameaça mais comum aqui, mas ela não é a única, para você é o chamado serious criminality, a criminalidade grave. Mas precisa ser realmente tão grave? O limite criminal, né, o criminal threshold, para se perder o status de residência permanente, é se você for condenado por uma ofensa indiciável, né, uma indictable offense, com uma pena máxima de 10 anos ou mais, ou então qualquer outra ofensa que você recebeu uma pena de mais de 6 meses de imprisonment. E aqui é um termo bem amplo. Aqui é importante colocar, principalmente no sistema criminal canadense, há algumas diferentes formas de você ser condenado. Então, uma chamada sentença suspensa ou uma ordem de liberdade condicional é classificada nesse sentido aqui, para fins de imigração, como uma condenação. Então, embora você possa não ter passado um único dia na prisão, você pode ter seu status em risco caso haja uma, por exemplo, uma suspended sentence ou uma probation order. Então, imagine o seguinte cenário. A Maria acabou de ganhar residência permanente, está muito feliz, pega seu cartão de residência permanente e vai para um parque com a família enquanto comemora com essa festa com algumas bebidas. Depois de algumas horas, ela entra no carro, dirige, mas é parado numa blitz policial aleatória. É realizado um teste de bafômetro e isso mostra uma concentração de álcool no sangue de 80 miligramas por 100 ml de sangue. Então, para referência, seriam 3
4 medidas de uma bebida. Isso vai gerar o indiciamento no Código Criminal canadense, dirigir sob efeito de substância, e isso, levando-se a uma condenação, ele vai desencadear o processo de perda da residência permanente e, posteriormente, a sua remoção do Canadá. Há também outros possíveis tipos de inadmissibilidade que podem colocar em risco o direito da residência permanente. Primeiramente, vamos falar sobre ofensas no exterior. Existem regras diferentes que se aplicam a ofensas no exterior. Para essas, nenhuma condenação é necessária, nem mesmo um indiciamento policial. É apenas necessário que se cometa um ato que seria, se cometido aqui no Canadá, uma ofensa indiciável com a pena máxima de 10 anos ou mais. Aqui, diferenças legais internacionais nos códigos criminais de cada país tornam isso particularmente complexo entre a pena no país em que foi cometido o ato, qual seria a pena equivalente no Canadá, e os elementos do crime. Porém, é muito importante colocar, aqui não se exige condenação, apenas que você se cometa esse ato. Outros motivos de inadmissibilidade que podem ocorrer, que podem afetar o seu status de PR, inclui violações de segurança, violações dos direitos humanos, criminalidade organizada ou o chamado misrepresentation, que é o ato de prover falsa informação ou ocultar fatos materiais. E aqui eu vou criar uma categoria específica para aqueles nomeados por uma província. Então, para aqueles que tiveram a residência permanente ganha através de uma nomeação de uma província, houve e há um dever, junto à nomeação previsto em regulamento federal, da intenção de residir na província que você foi nomeado. Se nunca houve uma intenção genuína de ali residir, então, por exemplo, há uma mudança para uma outra província num prazo não razoável, há uma falta de endereço local, as crianças nunca foram estabelecidas na escola, entre vários outros, muito recentemente, oficiais eles estão iniciando procedimentos de perda da residência permanente e, posteriormente, a remoção do Canadá com base na misrepresentation. Ou seja, nunca houve interesse legítimo e genuíno de ali residir. Esse é um tema razoavelmente novo. Temos visto remoções do Canadá sendo feitas de forma crescente nos últimos 2 anos, porém ainda não há jurisprudência estabelecida nesse tema para sabermos os limites que tanto oficiais quanto as cortes avaliarão isso. E quais são as consequências de não cumprir os nossos deveres? Então, primeiramente, você tem opções de defesa. Falhar na sua obrigação de residência ou no seu dever de boa conduta, ele não termina automaticamente o seu status de residência permanente. Você tem direitos e rotas de apelações disponíveis. Apenas o chamado Immigration and Refugee Board of Canada, que eu vou referenciar aqui para vocês como IRB, ele tem autoridade para fazer as determinações finais sobre o seu status de PR. Então, esse é um processo de várias etapas, ele possui proteções integradas dentro de cada um deles. Então, para processos criminais, então vamos supor que houve um início de um processo criminal, a primeira etapa aqui que vocês estão vendo aqui na apresentação, há que se ter em mente uma estratégia de dupla proteção. Caso alguém enfrente acusações criminais, é importante considerar a contratação de, juntamente com uma advogado criminal, também um profissional de imigração regulado em conjunto. O profissional de imigração, ele também, juntamente com o criminal, ele pode explorar opções criativas de sentença, negociações estratégicas de acusação e abordagens alternativas para preservar o seu direito, o seu status como residente permanente e também o seu direito de apelação ao chamado Immigration Refugee Board, o IRB. Importante aqui dizer que as chamadas declarações aqui, as declarações de culpa aqui no Canadá, chamadas como guilty pleas, elas devem ser muito bem pensadas, principalmente pelas consequências aqui na imigração. Pois, embora elas não levem à prisão, elas podem sim levar à perda do seu status e à remoção aqui do Canadá. Se houver uma condenação, ou então no caso daqueles que não cumpriram o dever de laços aqui com o Canadá,
Um oficial da fronteira ou do IRCC, ele vai escrever um relatório de inadmissibilidade. Ele também é conhecido como o relatório da seção 44, né, o Section 44 Report. E ele é sujeito a uma aprovação de um superior interno. Nesse processo, há uma discricionalidade limitada nessa etapa. Mais profissionais regulados de imigração, eles podem fazer apresentações cruciais para prevenir que o processo de remoção custoso ele prossiga. Então, dependendo dos tipos de apresentação que você consiga fazer nessa etapa, você consegue eventualmente parar o processo logo ali e ele não prossegue sobre a sua perda da residência. Caso o relatório ele for admitido, esse processo será enviado para o IRB. E aqui, as audiências serão realizadas perante ao chamado Immigration Division do IRB, em casos envolvendo assuntos criminais, que há possíveis apelações ao chamado Immigration Appeal Division. Outros assuntos, então, por exemplo, se a falta do dever de laços com o Canadá, ele pode ter apelação direta ao Immigration Appeal Division. No IRB, no Immigration Refugee Board, ele tem ampla discrição para tratar todos os casos. E ele pode considerar fatores diferentes, por exemplo, da Corte Federal do Canadá. Então, aqui, ele pode considerar fatores como a sua idade, o seu estabelecimento no Canadá, a gravidade da ofensa ou da violação, o impacto na família ou nas crianças envolvidas e circunstâncias gerais sobre o caso específico. Aqui, o ponto-chave é, o IRB ele pode manter o seu status como residente permanente, mesmo que violações claras do seu dever ocorreram, dependendo de uma série de fatores e das submissões feitas. Aqui, a representação profissional é crucial. Em cada etapa, um profissional qualificado, autorizado a praticar perante o IRB, ele pode preservar os seus direitos, navegar por procedimentos complexos e conseguir interromper aquele processo, inclusive dentro do Immigration and Refugee Board. Então, esse aqui é um overview de como seria tratado de maneira muito simples o next step, caso você não cumpra uma das suas duas principais obrigações com o Canadá. Isso nos leva a perguntar um pouco. Ok, temos algumas perguntas que sempre são feitas sobre o status de residência permanente. A primeira delas é, se eu perder meu cartão de residência permanente enquanto eu estou viajando no exterior, o que eu faço? Nesse caso, você tem duas alternativas. A primeira delas é solicitar um chamado o PRTD, um documento de viagem de residente permanente. Esse é um documento temporário que você pode requisitar em qualquer embaixadas canadenses do exterior, que ele permite que você embarque num voo de volta para o Canadá. Uma outra alternativa é, se você tiver um visto americano válido, você pode, alternativamente, voar para os Estados Unidos e dirigir até o Canadá em um carro privado com a sua confirmação de PR, o chamado co-PR, assinado. Dessa forma, um oficial da fronteira ele confirmará seu status, ele também confirmará sua identidade e você será permitido a entrada. De qualquer forma, é muito importante que você cumpra as obrigações de laços com o Canadá antes de solicitar o PRTD ou antes de cruzar a fronteira. A outra dúvida que nós temos é, e se meu cartão de residência permanente expirar? Eu perco meu status? Não. O vencimento do cartão ele não afeta o seu status de residência permanente. Você continua sendo residente permanente até que seu status seja perdido por alguns procedimentos legais prescritos. Então, o cartão ele é simplesmente uma prova de status, mas o seu status real ele continua além do vencimento desse cartão. Então, conclusão, foi muito longo. Fique atento aos seus direitos e entenda os seus deveres para preservar o seu status. Busque aconselhamento profissional qualificado cedo. A prevenção custa muito menos do que consertar problemas depois. Para situações complexas envolvendo obrigações de residência ou assuntos criminais, sempre consulte os profissionais de imigração autorizados que podem avaliar as suas circunstâncias específicas e proteger esse seu futuro canadense por quanto você tanto lutou. Gente, muito obrigado por esse momento, pela paciência e gentileza de vocês.
Meu nome é Rodrigo Quintanilha Sena, eu sou consultor regulado de imigração canadense, autorizado a praticar perante ao IRB. Eu primariamente trabalho com processos complexos, incluindo de residência permanente através de processos econômicos, também reunificação familiar e processos com refugiados. Aqui são meus contatos. Caso vocês tenham alguma dúvida, queiram me contatar, talvez uma coisa que não ficou clara, gostaria de perguntar. Enfim, agora o espaço é aberto. Quem quiser pode abrir o microfone e perguntar. Boa noite, Rodrigo. Muito boa Boa noite, noite, Marcos. boa noite todo mundo aí, viu? Obrigado, primeiramente, obrigado por ter dedicado um tempo aí da sua noite para explanar algumas coisas para a gente. Como dito no início da sua apresentação, é um longo caminho, né, para nós imigrantes. Todo mundo passou por alguma situação de perrengue como imigrante para conseguir obter o tal status de PR, né? Hum. Estouramos champanhe, vinho, todo mundo comemorou, e aí é importante saber agora os limites do que a gente do que a gente precisa fazer para poder manter o nosso status aqui até obtermos nossa cidadania, que acho que para a maioria de nós aqui deve ser o objetivo seguinte. Mas eu vou dizer uma coisa, eu fiquei um pouco surpreso com uma das coisas que você falou, que é a questão. Eu sei, obviamente, que existem limites de Uhum. offenses que você pode e não pode fazer, e alguns podem acarretar na perda do PR. Uhum. Mas esse do bafômetro, de dirigir sob influência de álcool, né, que eles chamam de driving under the influence, né, DUI, Uhum. de UI, eu não sabia que isso podia levar à perda do PR, não. É só sob essa concentração que você colocou, de 80 mililitros por 80 miligramas por 100 ml, alguma coisa assim, ou, ou valores menores que isso também são válidos, também contam. Não, muito bem colocado, Marcos. Então, para responder sua pergunta, não, infelizmente não é o único. Eu coloquei esse limite só para exemplificar, mas não. Então, só para dar um. Então, esse dirigir sob influência, ele tem vários artigos, né? Um deles, que é determinado, se você dirige a partir de um determinado nível, né, de álcool no sangue, acarreta, você já se enquadra naquele crime. Uma outra forma é caso você esteja de alguma forma alterada. Ou seja, você foi identificado. Quando eu falo você, é a pessoa, né? Quando a pessoa foi identificada que ela não consegue de alguma forma, ou de alguma forma a capacidade de dirigir dela ela foi alterada, seja por álcool, por drogas, ou uma combinação de álcool e drogas. É, numa incidência disso, aqui não precisa ter um nível mínimo, somente já precisa ter alguns elementos policiais para que eles determinem que você estava afetado. Nesse caso, também se enquadra em dirigir sob influência e também acarreta a mesma perda, enfim, inicia o processo de perda de residência permanente. Eu trouxe esse crime porque ele é o mais comum que residentes permanentes podem eventualmente perder dentro da subcategoria criminalidade grave, mas ele, infelizmente, também não é o único. Então, há outros elementos. Então, por exemplo, você pode entrar numa discussão e isso vai, né, ficar um pouco mais acalorado e você eventualmente, enfim, pega um guarda-chuva e joga na pessoa. Aí isso vai, por exemplo, ser, por exemplo, um assault com weapon. Né? O Código Criminal aqui no Canadá, a definição de weapon dele é muito ampla. Então, às vezes, você discutiu com uma pessoa e você jogou algo na cabeça dela, aquilo pode ser categorizado como um assalto. Lógico, isso tem toda uma análise criminal, mas isso também inicia o mesmo processo também de perda de residência permanente. Nossa, isso é assustador. Eu, desde que eu me mudei para o Canadá há 4 anos, eu
eu definitivamente ando bem na linha, assim, mudei para cá porque eu quis mudar de vida especificamente, não só de áreas, né? Então, deixei o meu antigo eu no Brasil e vim para cá adotando um novo modo de se viver. Mas, assim, nunca dirigi aqui no Canadá. No Brasil, sim. No Brasil eu era bastante irresponsável, mas aqui no Canadá, vou ser bem sério, mas aqui no Canadá, assim, se eu vou beber, eu não dirijo, eu peço para minha esposa dirigir, ou eu não bebo, bem simples assim, ou eu me viro, volto andando a pé, pego um ônibus, mas não dirijo. Mas, assim, me chamou realmente muita atenção, porque eu não fazia ideia de que esse tipo de offense pudesse ser tão grave. E também assault, né, de brigar, eu também não fazia ideia. Eu pensava que fosse uma coisa assim, você tinha que matar alguém, tinha que chegar num nível muito extremo para tanto. Tô impressionado. Bom, obrigado por compartilhar. Só mais uma pergunta, emendar mais uma pergunta. Por favor. É o seguinte, uma curiosidade minha. Uma vez que a gente obtenha o status de cidadãos, né, ganhou lá o diplominha de cidadão, fez o juramento, tudo mais, isso se mantém ou não? Aí você pode sair matando adoidado que você vai ser só preso no Canadá. Eu tô brincando, né? Mas assim, existe alguma situação jurídica, tirando o misrepresentation, que eu acho que eu imagino que essa seja o que vai se manter para sempre, se você mentir durante o seu processo de obtenção da residência permanente e foi encontrado alguma mentira no futuro, tudo desaba. Mas tirando isso, tem algo a mais que possa, eventualmente, no futuro comprometer a cidadania de uma pessoa? Muito, muito bem colocado, Marcos. Então, talvez esse seria até um tema para uma outra reunião, porque a obtenção de cidadania, os direitos de cidadão são bem peculiares. Então, mas para dar uma resposta simples, quando você se torna cidadão, essas restrições não se mantêm. Aí você tem direito plenos, como outro cidadão canadense, inclusive um cidadão canadense nato, digamos assim, usando o termo brasileiro. Então você não teria, então você pode cometer um crime e a consequência será simplesmente criminal. Você vai cumprir a consequência criminal aqui no Canadá e será solto e vai continuar cumprindo. Há algumas exceções aqui. E aí são exceções bem complexas que eu não acho que aqui é o momento para falar. Mas às vezes super específicas. Mas você falou muito bem, claro. O grande processo que acontece, e isso vai te levar basicamente para sempre, mesmo que você se torne esse cidadão, é o misrepresentation. Então, se você cometeu, se você escondeu algum fato ou colocou alguma informação que não era verdade, e por conta dessas questões, aquilo baseou a sua residência permanente, ou eventualmente aquilo baseou também o seu processo de cidadania, você pode perder. Tem um processo também separado e complexo, como você perde a cidadania, e aí tem uma diferença se você cometeu uma mentira no seu processo de PR ou uma mentira no seu processo de cidadania. Isso vai definir se você deixa de ser cidadão e volta a ser residente permanente, ou deixa de ser cidadão e vira simplesmente um cidadão estrangeiro aqui no Canadá. Mas, resumindo sua questão, não, uma vez cidadão, aí a preocupação fica tranquila, aí pode beber um pouquinho e sair. Mentira, gente, por favor. Se você tem que beber, não dirige. Eu tenho uma pergunta também. Quando se acontecer alguma dessas ofensas, é iniciado esse processo de cancelamento do PR e remoção da pessoa, automaticamente? Ou o que é que inicia o que é que triga isso aí? Ele não inicia automaticamente, mas então tem uma pequena diferença aqui. Então, para crimes aqui no Canadá, o que vai iniciar é a condenação. Então, no momento que houve uma condenação, e aí é um procedimento, geralmente todas as cortes aqui no Canadá têm algum tipo de procedimento, ou não necessariamente a corte, mas a prosecution, né? Quem vai fazer a acusação contra você, eles vão automaticamente informar as autoridades migratórias do seu status. Os tribunais também têm o mesmo procedimento de informar que aquela condenação ocorreu,
para o Immigration Refugee Board. Então, a partir da condenação, há esse trigger que vai começar esse processo. E, novamente, há certa discricionalidade. Então, o officer pode olhar aquelas considerações, ele pode fazer algumas perguntas, e você pode fazer submissões importantes sobre o caso, para defender o porquê que você, por exemplo, não deveria ser removido ou perder sua residência permanente, e ali mesmo o processo pode ser parado. Isso também pode ser iniciado no momento que você cruza a fronteira. Então, às vezes, no momento que você está cruzando a fronteira, um oficial pode entrar num database criminal e ele pode, ali, encontrar informação que você cometeu um crime, ou você foi condenado, ou está sendo indiciado, ou está cumprindo uma pena. E isso pode acontecer a qualquer momento. No momento que você cruzou a fronteira, ele identificou, ali mesmo ele já pode começar a preparar o report e esse processo pode ser começado. Aí há uma grande diferença. Para ofensas cometidas no exterior, o limite jurídico, digamos assim, é muito baixo. Só precisa cometer um ato e eles só precisam ter um indício que aquilo foi cometido para iniciar esse processo. Então vamos supor, você viajou para um país estrangeiro e cometeu um crime que naquele país, enfim, foi um crime, e a equivalência aqui no Canadá seria, por exemplo, uma pena de pelo menos 10 anos de prisão. Se, por um acaso, o oficial ele ficou sabendo daquela condenação por qualquer meio, foi uma pesquisa nos seus equipamentos eletrônicos, ou de repente foi uma pesquisa online, de alguma forma, se ele ficou sabendo, aquilo já, ele mesmo pode iniciar esse processo de inadmissibilidade, perda da sua residência permanente e, eventualmente, a remoção. Caramba, vamos todo mundo andar na linha. Oi, vocês estão me ouvindo? Posso perguntar? Estou ouvindo bem, Michele, fica à vontade. Bom, primeiramente eu quero agradecer o Rodrigo, ótima apresentação, bastante esclarecedora. Gostei bastante de saber dos nossos deveres e direitos e fiquei com 2 dúvidas. Uma delas, pode ser que eu tenha perdido essa informação, o que acontece, na verdade a pergunta é, o PR ele tem validade? Ou ele é indefinida a validade? Não, o PR ele tem uma validade indefinida. Então, no momento que você se torna residente permanente, você é residente permanente até que uma das ocorrências previstas em leis aconteça. Então, ou se o IRB determinar que você não é mais um residente permanente, ou no falecimento, ou quando você se torna cidadão. Então, se alguém já passou por esse processo, já viu alguém passar por um processo de cidadania, por exemplo, você é obrigado a levar o teu cartão de PR, e no momento em que você se torna, você corta, você quebra ele, né? Você destrói esse processo. Então, no momento que você se vira cidadão, você perde. Mas somente nesses critérios estabelecidos em lei. Mesmo que você nunca renove seu cartão de residência permanente, você se mude lá para Yukon e vai viver com os Deers, enfim, por 50 anos, e um dia aparece ali no meio de Ontário, ou, enfim, cruza a fronteira, você não perdeu sua residência permanente. Ele provavelmente vai ser pedido algum elemento para provar que você tem residência, mas você é um residente permanente. Entendi. Aí a minha segunda pergunta vem na questão dos filhos, né? Por enquanto os filhos são pequenos, tal, são PR também, e eles vão crescer e talvez eles vão querer fazer faculdade. O PR, ele paga o student fee como se fosse internacional? Minha pergunta é meio que dos direitos, né? Você PR, você tem direito a pagar o estudante daqui, né? Uhum. Bem colocado. Sim, ele tem direito. Esse é um tema que é regulado, na verdade, por legislação provincial em geral. Existem algumas exceções, mas sim, um residente permanente, as crianças, elas têm direito a pagar o valor de um cidadão canadense. Então, nesse sentido, os direitos de cidadãos canadenses e residentes permanentes, eles são muito similares, se não quase iguais. Há, eu diria, uma diferença mais saliente, mas a mais saliente existem alguns tipos de
como fazer, clearances de segurança, né? São, como posso traduzir isso em português, eu não sei, mas enfim, licenças de segurança que só cidadãos canadenses podem obter. Então, e aí isso acaba traduzindo que alguns cargos eles só podem ser ocupados por cidadãos canadenses. Então, essa é a única restrição mais saliente, mas na sua pergunta, sim, uma criança, quando cresce, mesmo que ela fosse residente permanente para sempre, ela continua a pagar os valores de um local. Então é como se fosse o estudante doméstico, né? Não seria mais considerado um estudante internacional. Aí a student fee acaba caindo bastante. Tá, Com entendi. certeza. Obrigado, Rodrigo. Obrigado a você, Michele, pela pergunta. A gente fica à vontade se alguém tiver mais alguma dúvida, algum tema que não foi bem tratado. E também, acho que eu passei um pouco dos meus contatos, fique à vontade para entrar em contato, mandar e-mail, se alguma coisa não ficou clara, ou quer tirar uma dúvida. É meu prazer. Eu sou residente aqui da ilha, moro aqui há 4 anos já, passei por essa mesma jornada de residência permanente, sei bem o que é isso. E, enfim, eu gosto muito do tema, trabalho com isso o dia inteiro e tenho paixão por isso. Então, se alguém tiver alguma dúvida, fico super à disposição. Posso tomar um pouquinho mais do seu tempo? Com certeza, Marcos. Eu tenho uma outra curiosidade. Então, assim, o meu caso, eu tive o PR através do PNP via Express Entry. Uhum. Eu entendo que existe essa questão da intencionabilidade, intenção de morar na província, certo? Uhum. Mas vamos dizer que eu consiga seja contratado por um órgão do governo federal, Uhum. uma organização do governo federal, e que o governo federal, dentro dessa categoria, existem trocentas, né, as Forças Armadas, Borda, né, o CB, Canadian Border, blá blá blá, que tem aí CBS, SA, acho. Uhum. Eles requeiram que a pessoa, o contratado, o funcionário, tenha que se deslocar para uma outra província. Como é que fica enquanto residente permanente que obteve o PR através do PNP? Como é que fica? É um problema? Não é? Porque eu entendi quando você explicou que assim, você tem que demonstrar a intenção de morar, né, tem que mostrar que você de fato não mentiu no processo. Mas existe uma possibilidade de ser mal interpretado? É isso que eu quero saber. Obrigado, viu? Imagina, essa pergunta é muito boa, inclusive, e é a dúvida de muitas pessoas, inclusive de mim mesmo. É um tema que está evoluindo, então a gente está estudando. Então, só para você entender, então, a obrigação que há é que você demonstre a intenção genuína de se estabelecer na província. Então, há aquele entendimento, você foi nomeado e há uma obrigação positiva que você estabeleça aquela província. Só que isso vai entrar em conflito no momento que você se torna residente permanente, você também ganha direito pleno de mobilidade. Isso está lá no Charter Rights aqui do Canadá. Você tem direito de mobilidade plena. Então, é um tema complexo, porque ao mesmo tempo você tem uma obrigação de mostrar que você tinha intenção genuína de mudar para aquilo, mas simultaneamente você também tem o direito de mudar para qualquer província. Se você genuinamente, você queria morar aqui em BC, adora a ilha aqui, ó, mudei e tal, mas sei lá, em uma semana aconteceu mesmo, você foi oferecido um emprego muito bom. Você estava trabalhando no seu emprego bonitinho, seus filhos estavam na escola, você tinha endereço, você tem tudo ali para demonstrar, mas ofereceu uma oportunidade de emprego muito boa. Não tem problema nenhum. É possível, sim, que um officer vai olhar aquele prazo de uma semana que você morou, assim, tem alguma coisa estranha, e ele, primeiramente, ele vai pedir informações adicionais a você. Mas se dentro, aqui eu coloco muito qual seria o estado mental da pessoa. Ou seja, se você tinha um interesse genuíno de morar lá, você queria, você tem toda a prova, eu tô aqui querendo morar. Mas aconteceu um fato e você teve que mudar porque teve uma oportunidade muito boa, você não tem que se preocupar.
Pode ser que você seja exigido a fazer prova daquilo, nessa circunstância que é um prazo muito não razoável. Então, não razoável, eu estou falando aqui, geralmente é menos de um ano. Todos os processos de remoções que eu tenho visto de nomeados para uma província, pessoas que se mudaram da província com menos de um ano. Então, pessoa que se mudou menos de um ano, ela vai ter que fazer uma prova, montar uma história muito bem colocada do porquê que ela tinha um interesse genuíno de morar naquela província, mas por uma ocasião ela decidiu mudar e ela tem o direito de fazer isso. Então são duas questões que elas vão entrar em conflito, mas dá para se manter uma história. Mas eu acho que espero que tenha respondido sua pergunta, embora é um tema que ainda a gente mesmo está ainda pendente a esclarecer. Infelizmente, as cortes ainda não... isso não foi levado nem ao IRB, nem às cortes federais, então a gente ainda não tem muito estabelecimento um guidance de como que os officers estão analisando isso. Então, eu espero que tenha podido responder um pouco aí para você. Imagina, Marcos. Um prazer, muito obrigado. Estou à disposição. Tem mais alguém que gostaria de fazer uma pergunta? Por favor, fique à vontade. Na verdade, eu ouvi falar que depois que... o meu processo, na verdade, eu acabei de receber o EcoPR. Então é bem fresco, assim. Então eu não sei muita coisa. E aí eu ouvi dizer que tem alguns cursos que nós, como residente permanente, a gente pode fazer de graça. Aí eu queria saber se vocês têm algum conhecimento. Eu ouvi falar alguns na Camonso, mas eu não tenho certeza, assim. Primeiramente, parabéns, Tainá. Que conquista, que gostoso. Obrigada. Parabéns. Obrigada. Eu sei esse momento tão precioso que olhando ali, então parabéns. Agora eu vou deixar o amigo falando, agora eu vou falar o consultor regulado de imigração. Então, não esqueça, chegou a confirmação de PR, veja se está tudo certinho, confirme os dados e não esqueça de assinar. Muita gente esquece. Assine, guarde uma via muito bem aí com você no seu computador, enfim, na nuvem, e fique lá guardado, esse documento é para sempre seu. Enfim, tá bom. Falando isso, agora sobre a sua pergunta. Sim, residentes permanentes, eles têm direito ao acesso ao chamado Settlement Service. O governo federal do Canadá e alguns governos provinciais, inclusive o de BC, eles oferecem alguns apoios ao settlement para novos residentes, que seriam os novos PRs. Há uma variedade imensa de tipos de apoio eles podem oferecer. Então, por exemplo, aqui na ilha, você tem, por exemplo, a ICA, né? A Intercultural Center, vou cometer um erro aqui, vou falar só o ICA. Oferece vários cursos de... sério, é uma organização fantástica, recomendo todo mundo ir conhecer. Você também tem aqui a VERX, que é o Victoria Immigration Refugee Community Society, I think. Eles oferecem também uma variedade de apoios, e isso vai desde os cursos, por exemplo, de língua inglesa, né, de apoio para que você melhore o seu nível de inglês, quanto a você se reposicionar profissionalmente, poder acessar algumas carreiras. Então, por exemplo, você teve uma carreira no Brasil e agora você quer, enfim, voltar a ocupar aquela carreira, eles dão um apoio para você fazer essa adaptação e o reconhecimento das suas credenciais educacionais, entre uma variedade de cursos. Esse especificamente que você comentou, que é o da Camonsun, ele existe mesmo. Por curiosidade, ele é um curso de inglês simples, que ele é elegível para alguns residentes permanentes novos. Eu não vou saber dizer exatamente quais são os critérios de enfim, quem pode e não pode. Eu sei que ele é um pouco limitado, mas ele é livre para novos residentes permanentes, salvo engano até 5 anos, que eles podem acessar. Então, você que agora acabou de se tornar uma residente permanente, entre em contato com as organizações de settlement, a ICA, a VERX, entre outras, para ver tudo que eles podem te oferecer, tanto de apoio no seu currículo, para você melhorar profissionalmente, ou para as crianças, e também os cursos de inglês. Realmente é muito bacana, eu recomendo para todo mundo. O Marcos, acho que perguntou aqui, eu vou ler a pergunta dele, só para confirmar que uma vez que a gente recebe o PR Card, o EcoPR ainda tem alguma serventia?
Excelente pergunta. Sim, Marcos, tem total serventia. Esse documento, na verdade, ele é único, ele não vai mudar nunca na sua vida, mesmo depois que você se torna cidadão. Então, guarde ele com muito carinho, ele é super importante. E ele será referenciado em alguns outros processos. Para dar uma dica assim, imediata, por exemplo, aonde ele é importante, ele é prova que você é residente permanente. Então, por exemplo, naquele cenário que eu falei para você, você teve que viajar ao Brasil, por exemplo, teve uma emergência, teve que ir rapidamente lá, e por um acaso você foi e o seu cartão de residente permanente expirou durante a viagem, ou foi expirado, ou quebrou, você perdeu ele. Você tem duas alternativas. Você pode aplicar para um chamado PRTD, então você aplica num VAC ou numa embaixada canadense, e ele o PRTD, embora o nome de documento, na verdade ele é um stamp no seu passaporte e você volta para o Canadá. Mas em alguns cenários, dependendo de alguns países, esse processo ele demora, ele não é tão rápido assim. E às vezes você precisa voltar imediatamente. Então, uma alternativa você pega um voo para os Estados Unidos, para aqueles que têm visto e acesso legal aos Estados Unidos, atenção, você aluga um carro privado, enfim, aluga qualquer carro e atravessa a fronteira nesse carro privado. E aí você leva o seu EcoPR assinado. E aí, quando eu falo leva, eu entendo que hoje em dia ninguém mais passa pelo EcoPR assinado fisicamente, eu sei que é tudo digital. Então você pode ter uma cópia digital bem segura no seu computador, no seu celular. E aí você pode mostrar aquilo para o oficial da fronteira, e aquilo é prova que você é residente permanente, e ele naquele momento, ele estabeleceu sua identidade, estabeleceu que você é residente, ele deve autorizar a sua entrada. Então, sim, é de extrema serventia o EcoPR. Guarde ele com muito carinho, ele vai ser importante em vários momentos da sua vida, inclusive depois de você se tornar cidadão. Então, acho que a gente pode dar por encerrado. Agradecer muito, Rodrigo, o seu tempo, seus conhecimentos, tirar as dúvidas do pessoal. A Vibra existe para isso, para ser o hub, para conectar pessoas, para servir a comunidade brasileira. Então, qualquer um que tenha aí uma ideia, que queira compartilhar alguma coisa, pode me procurar, pode procurar a Priscila, que a gente tenta viabilizar da forma que der. Tá todo mundo convidado para participar também dos eventos da Vibra. A Festa Junina é o nosso maior evento, a gente sempre precisa de voluntários. E é isso aí, gente. Muito obrigada e até a próxima. O Rodrigo aí, se quiser falar sobre a cidadania, vai ser muito bem-vindo. Será meu prazer, a gente pode fazer uma só sobre cidadania. Mas, primeiramente, eu queria agradecer muito a Bia pela gentileza, ajudou a montar a arte, ter paciência comigo para a gente treinar e abrir o link todo. Muitíssimo obrigado para você, para a Priscila. Essa é a minha forma de retribuir o apoio da comunidade brasileira aqui na ilha, a minha e minha família. Eu sei o quanto foi importante o apoio quando eu mudei para cá, país novo, a língua, e inúmeras pessoas, de formas muitas vezes desconhecidas, me ajudaram. Então essa é a minha forma de pagar de volta um pouquinho esse carinho, esse conhecimento, e espero que ajude as pessoas a terem um pouquinho mais do entendimento disso. Então, mas muito, muito obrigado mesmo a vocês e a Vibra por todo o trabalho. Então tá bom, gente. Obrigada e boa noite para todos. Obrigada, boa noite.